Livro de Ezequiel, capítulo 37. E talvez você esteja pensando, mas há cerca de aproximadamente um mês, o pastor Joey pregou sobre Ezequiel, né? Fez uma ministração, inclusive, expositiva, do versículo 1 ao versículo 10, explorando todo o capítulo de Ezequiel 37. Só que, meus irmãos, a palavra do Senhor é uma palavra progressiva. É uma palavra que se revela a todos nós. E eu estava até falando com o diácono auxiliar Marcelo, já havia falado com a pastora e com algumas outras pessoas, que no dia que eu preguei essa palavra, eu peguei o ônibus aqui e mais ou menos ali na UPA, a palavra se revelou para mim de uma forma diferente. De uma forma diferenciada que eu, particularmente, nunca tinha visto sobre esta ótica. Então, hoje, para mim, na verdade, é um desafio pregar sobre esta ótica, né? Porque eu mesmo nunca tinha visto desta forma, tanto que eu fiquei assustado, fiquei temeroso, receoso. Eu falei, não é possível que é isso que o Senhor está me dando. E eu fui estudar, eu fui pesquisar e ficou tudo tão claro para mim, que realmente eu não teria outra palavra para ministrar hoje, senão essa. Amém? Capítulo 37, nós vamos ler o versículo 10, meus irmãos. Em nome de Jesus, um único versículo que diz assim: Profetizei como ele me ordenou, e o Espírito entrou neles, e eles reviveram. E se colocaram sobre os seus pés um grandíssimo exército. Eu vou ler mais uma vez. Profetizei como ele, o Senhor, me ordenou. E o Espírito entrou neles, e eles reviveram, e se colocaram sobre seus pés um grandíssimo exército. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, no mesmo Espírito, a Deus, nós queremos engrandecer o Teu santo nome, glorificar o Teu santo nome, pois é para isso que estamos aqui, ó Deus, para Te glorificar, para Te louvar por tudo aquilo que Tu fazes. Como eu bem disse no começo do culto, ainda que não entendamos, mas nós cremos na soberania que há em Teu nome. Nós cremos que o Senhor é um Deus soberano e que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Não entendemos, mas a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Muitas das vezes nos questionamos, mas a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Muitas das vezes perdemos o sono, mas a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Ainda que seja difícil confiarmos a Deus nesta palavra, mas a Tua palavra reforça que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, ó Deus, revela-te a nós nesta noite através da Tua palavra. Fala, ó Deus, e traga os ensinamentos os quais o Senhor tem para nós nesta noite. Que sejamos cativos, ó Deus, a tão somente aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Bom, meus irmãos, como eu havia mencionado, pouco mais de um mês eu ministrei sobre essa palavra, sobre Ezequiel 37. Uma palavra que tivemos aí algumas informações comuns, mas tivemos também muitas informações novas. Afinal, como eu acabei de falar, a palavra de Deus, ela é progressiva, ela se revela, ela se abre, ela se mostra a todos aqueles que a buscam, não é verdade? Então, nessa ministração, nós aprendemos basicamente que vale, ele tem biblicamente o mesmo peso que deserto, o mesmo peso que tempestade, ou seja, são momentos de escassez, são momentos de tribulações, são momentos de dificuldade que nós passamos. Nós também aprendemos a diferença dos desertos. Existe o deserto da precipitação, que normalmente o próprio homem se coloca por se precipitar, por não saber lidar com determinadas situações, então ele se precipita em suas decisões, ele se precipita no falar, ele se precipita no agir e acaba entrando em desertos dos quais Deus sequer desejou que ele entrasse, mas por si só ele entra.
Assim como aconteceu com Agar. Agar estava gestante de Ismael, estava gestante de Abrão, na verdade, esperando Ismael, e acaba se precipitando por orgulho. Ela acaba querendo sair da casa de Abrão e de Sarai e vai para o deserto. Mas graças a Deus, lá no deserto, o anjo do Senhor a encontrou e falou: Agar, volte para a casa do teu Senhor. O segundo deserto é o deserto da provação, é o deserto da tentação, onde Deus permite que o diabo muitas das vezes nos leve para testar a nossa fé, para testar a fortaleza, né, que muitas das vezes nós dizemos que temos, mas diante da provação a gente acaba enfraquecendo. Então o deserto da tentação ou o deserto da provação é um deserto que Deus permite que o diabo nos leve, assim como aconteceu com Jó. Jó não entrou simplesmente porque Deus falou, é da minha vontade. Não estava nem nos planos, mas Deus falou, vai lá, diabo, leva ele para testar a fé dele. Eu já sei que ele vai se manter firme, mas já que você quer uma prova, vai lá e faz o que você quiser, só não toque na alma, só não toque na alma. E assim o nome de Deus foi glorificado. Jó perdeu tudo. Jó teve todos os motivos para murmurar contra o Senhor, mas ele não murmurou, muito pelo contrário, ele abriu a sua boca e disse, eu sei que o meu Redentor vive, e ele há de se levantar ao meu favor. E o terceiro e último deserto é o deserto que o próprio Senhor nos leva. E quando Ele nos leva, é para que Ele possa nos ensinar ou nos habilitar a algo. Como, por exemplo, aconteceu com o próprio Ezequiel. Deus leva Ezequiel até o deserto, até o vale, para ensiná-lo, para justamente habilitá-lo no mundo espiritual, a profetizar. Ezequiel já estava habilitado a profetizar para os homens, para profetizar na forma natural. Agora Deus leva ele ao vale para que ele possa profetizar no mundo espiritual. Só que analisando essa palavra, logo que eu saí daqui, porque pelo menos eu acredito que talvez todo pregador seja assim, mas se não for, não tem problema, mas eu sou assim. Eu me envolvo tanto com a palavra que mesmo depois de tê-la pregado, eu ainda saio com ela na minha cabeça, falando comigo, e Deus ainda continua ministrando algumas coisas na minha cabeça. E quando eu cheguei ali à altura da UPA, a palavra se revelou de uma maneira diferenciada. Por quê? Deus mostrou para mim, pela graça e pela misericórdia, que a passagem de Ezequiel 37... é uma passagem profética, é uma passagem da qual Deus demonstra o seu poder em regenerar e restituir, restaurar toda uma nação. Deus demonstra aqui a possibilidade dele nos habilitar no mundo espiritual. Só que essa palavra aqui também fala de perdão. E eu fiquei encucado, eu falei assim, como assim fala de perdão? Só que para você entender o porquê que o livro Ezequiel 37 fala de perdão, a gente precisa entrar na história. Ezequiel aqui estava tendo que profetizar para um exército, para uma nação que estava seca por desobediência, e que pelo fato daquela nação ter estado em desobediência, ele teve toda a sua vida alterada. Não foi Ezequiel que pecou, não foi Ezequiel que errou, mas por conta do povo, Ezequiel teve toda a sua vida desestruturada do dia para a noite. E agora Deus pega Ezequiel, leva Ezequiel até o vale de ossos secos para profetizar vida sobre aqueles que tinham feito mal, ainda que indiretamente, mas fizeram mal a Ezequiel. Conseguem entender? Isso bugou um pouco na minha mente. Quando a palavra se revelou dessa forma para mim, eu buguei, eu fiquei assustado no ônibus, eu falei, não pode ser. E daí Deus me fez refletir sobre a vida de Ezequiel. Ezequiel era uma pessoa normal, como eu e como você. Ezequiel era um homem livre, que do dia para a noite acordou livre, mas dormiu cativo. Ezequiel era um homem de família, um homem que tinha sua esposa e que nesse processo de restauração de Israel, Deus inclusive toma a sua esposa e impede Ezequiel até mesmo de chorar e ainda fala, não tampe a sua boca, ou seja, controle as suas emoções.
Ezequiel, ele estava se preparando para ser sacerdote, não profeta. Ele vinha de uma linhagem sacerdotal, seu pai era sacerdote e, consecutivamente, ele também seria um sacerdote. Ou seja, já que ele vinha de uma linha sacerdotal, dentro da minha limitação, eu entendo, eu compreendo que desde criança ele cresce naquele ambiente, sabendo a liturgia, aprendendo sobre a Torá, se desenvolvendo para que no momento certo ele fosse ser ungido como um sacerdote. Ou seja, Ezequiel tinha uma vida reta, Ezequiel tinha uma vida íntegra. A palavra não diz o contrário. Se ela não diz o contrário, levando em consideração histórico, eu tenho a possibilidade de conjecturar dessa forma. Mas do dia para a noite, a vida de Ezequiel é alterada por uma atitude que ele não cometeu. Ezequiel não se voltou contra Deus como Israel fez. Ezequiel não idolatrou outros deuses como Israel fez. Mas Ezequiel estava pagando por um erro que ele não cometeu. E quantos de nós, muitas das vezes, pagamos por erros que não cometemos? Isso acontece na nossa vida de uma forma geral, seja no trabalho, seja na própria igreja, seja na família. Quantas vezes eu tive que pagar o preço por conta do erro do meu irmão? Ou vice-versa. Minha mãe falava, ninguém mais vai para a festa. Mas não fui eu, foi ele. Ninguém mais vai para a festa. Vai, desliga a televisão agora. Mas não fui eu, desliga a televisão agora. Ninguém mais vai ver televisão. Ou seja, o castigo era para todos. De igual modo, aconteceu aqui. O povo se corrompeu, Ezequiel não. Mas quando Deus manifesta a sua justiça, é para todos, independente de ser sacerdote, independente de ser separado, independente de ser escolhido, independente de ser consagrado, o peso vai vir para todos. Só que eu louvo a Deus por isso, porque tem um lado bom e tem um lado ruim, mas também tem um lado bom. Porque se de um lado a gente paga infelizmente o preço pelos outros, por outro lado, os outros são beneficiados por nossa conta, porque é exatamente por nós estarmos aqui que a nossa família é abençoada. É exatamente por nós estarmos aqui que Deus tem sustentado a saúde da nossa mãe, do nosso pai. É justamente por nós estarmos aqui que Deus tem dado livramento na nossa família. É justamente por estarmos aqui que Deus tem mantido as portas abertas. Não é que mereçamos, mas entenda que Deus nos utiliza como um canal para alcançar e abençoar não apenas a nossa família, mas também os nossos amigos. Só que aí Ezequiel está sofrendo. Ezequiel está amargurado. Eu li o livro de Ezequiel e meu Deus, assim, é uma catástrofe. Ezequiel teve que cortar pão e se alimentar sobre esterco. Consegue imaginar? A gente fala que nós estamos passando por perseguições, a gente fala que estamos passando por lutas, a gente fala que estamos passando por momentos desfavoráveis dentro da igreja, as lutas da igreja, e sim, eu não estou desmerecendo as nossas lutas, mas quando nós olhamos aqui para a própria palavra, a gente vê que em vista do que os profetas passaram, nós não estamos passando nada, meus irmãos, nada. O que nós estamos passando aqui é tranquilidade. Se eles passassem o que nós estamos passando, meu Deus, eles estariam como? De férias. Profetas que tiveram que profetizar nu. Ezequiel, próprio Ezequiel, que teve a sua esposa retirada e ele foi impedido por Deus de chorar, de lamentar. E ainda assim Deus falou para ele, você sequer vai colocar a mão nos seus lábios, ou seja, aguenta, sustenta, não demonstre. Sabe, e a gente quer eu não estou aqui menosprezando a dor de ninguém, mas entenda que todas as nossas aflições, todas as aflições que a igreja, de uma forma geral, passa hoje, não é nada em vista do que os profetas já passaram. Então Ezequiel acorda num dia tranquilo e comum, e ele vê a cidade de Israel, mais precisamente Judá, sendo invadida.
Nabucodonosor invade a cidade pela segunda vez. Na primeira vez, como eu já ministrei aqui algumas vezes, ele leva alguns sábios, né, para ajudar ele na administração do reino. Na segunda vez, Nabucodonosor, estrategicamente para envergonhar, captura, sequestra os sacerdotes. Aí que ele vai cativo. Não apenas os sacerdotes, mas os levitas, seus familiares, os porteiros, todos aqueles que eram envolvidos com a liturgia do culto. Pega eles e joga eles lá na margem do rio Quebar. Ezequiel não estava no palácio, no conforto do palácio, como Daniel, como Mesaque, Sadraque e Abidnego, não. Ezequiel foi tirado do conforto do seu lar para ser posto às margens do rio Quebar como se fosse um mendigo. Ezequiel tinha uma casa própria, mas precisou sair e se instalar às margens do rio Quebar, relento, por um erro que ele não cometeu. Só que aí vem Deus, olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, eu vou te levantar como profeta para essa nação. Ezequiel começa a profetizar no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, Ezequiel começa a declinar. Ezequiel, por mais que ele acredite em Deus, por mais que ele tenha fé, por mais que ele estivesse se preparando para ser sacerdote, mas por ser humano, ele acaba entrando naquela: poxa, eu estou profetizando, mas ninguém está dando ouvidos. Eu estou profetizando há tanto tempo, mas ninguém tá levando a sério o que eu estou dizendo, o que o Senhor está me dando, eu estou passando para eles, mas eles não estão levando a sério. E aí a gente cai no que foi dito aqui no domingo. Eu estou profetizando, mas as pessoas estão apenas escutando, não estão ouvindo, não estão assimilando, não estão consumindo. Então eu estou dando murro em ponta de faca, falando de uma maneira bem grotesca. E Ezequiel começa a desanimar. Ezequiel começa a declinar. Mas aí no capítulo 8 de Ezequiel, Deus se aparece para Ezequiel na forma de um homem que da cintura para baixo era como de fogo, da cintura para cima como um metal. Pega Ezequiel pelo cabelo, levanta Ezequiel para estruturar Ezequiel e para reposicionar Ezequiel, conjecturando, dizendo para Ezequiel: Ezequiel, eu te chamei, então independente do estado que você esteja, levanta e profetiza. Mas eu estou chateado, levanta e profetiza. Mas eu estou amargurado, levanta e profetiza. Mas eu estou entristecido, levanta e profetiza. Mas eu estou traumatizado, levanta e profetiza. Caminha, Ezequiel, caminha, porque no caminho, enquanto você profetiza, eu cuido de você. Aleluias, eu cuido de você. E daí a gente faz um link, e é muito claro isso, com a passagem dos 10 leprosos. É muito básico. Eles veem que Jesus está passando, eles se aproximam de Jesus e dizem: Senhor, cura-nos, precisamos de uma cura. Jesus vira e diz: vá até o sacerdote, porque era uma tradição. Quando as pessoas eram curadas de lepra, os rabinos diziam: vá até o sacerdote, para que eles pudessem comprovar e te liberar. E Jesus diz: vá até o sacerdote, se apresente para eles. Só que quando eles saem da presença de Jesus, eles ainda não estavam curados. A palavra deixa isso muito bem clara. Eles foram curados no caminho. Eles estavam leprosos na presença de Jesus, mas no caminho, na caminhada, mesmo leprosos, foi que eles foram curados. Deus está falando para mim, Deus está falando para vocês: não é hora de parar, não vamos parar, precisamos caminhar, porque na caminhada Ele vai curando a tristeza, Ele vai curando a amargura, Ele vai tirando o trauma, Ele vai tirando a amargura, Ele vai nos curar no caminho. Mas eu ainda estou amargurado, não se preocupe, caminha. Eu ainda estou triste, não se preocupe, caminha. Mas eu ainda estou sangrando, não se preocupe, caminha. Foi a mesma coisa que Deus
fez com Ezequiel: Ezequiel, eu entendo o teu estado, mas eu te chamei para profetizar. Então, independente de você estar passando por seus problemas pessoais, levanta e profetiza. Mas eu estou amargurado, levanta e profetiza. Eu estou triste, levanta e profetiza. A porta de emprego está fechada, levanta e profetiza. O laudo médico ainda não se tornou favorável, levanta e profetiza. Ezequiel então começa a profetizar. E chega então o capítulo 37, onde Deus pega Ezequiel em espírito e leva até o vale de ossos secos. E daí eu entendi um pouco mais do porquê que Deus pega Ezequiel em espírito. Por quê? A formação natural do homem é tricotômica. O que isso significa? O homem é formado por corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. A razão, na sua grande maioria, está no espírito. As emoções, na sua grande maioria, está na alma. Quando Deus pega Ezequiel, ele pega Ezequiel em espírito. Por quê? Porque ele sabia que se Ezequiel fosse para o vale para profetizar, triste, amargurado, a profecia poderia dar errada. Ezequiel poderia se deixar levar pela amargura, pela tristeza, pela decepção. Então Deus pega Ezequiel em espírito. Por quê? Porque só discerne o espírito quem é do? Quem é do? Então Deus pensa, conjecturando para que vocês entendam: Ezequiel, eu tô vendo a sua dor, eu sei que existe uma amargura, eu sei que existe uma tristeza, eu sei que existe um rancor, eu sei que existe um trauma. Para que esses sentimentos que estão na sua alma não te impeçam de cumprir o propósito, eu vou te tirar apenas em espírito. Vem comigo em espírito, porque em espírito você vai entender o propósito. O que nos impede de entender o propósito é porque a gente mistura as coisas, a gente mistura o entendimento com a emoção. Deus está falando: deixa a emoção de lado. Não é à toa que a palavra diz que enganoso é o coração. Então deixa o coração de lado e valoriza o propósito. Enquanto você olhar para esse exército no seu real estado, você não vai conseguir profetizar. Relacione-se com o propósito e não com as suas emoções. Relacione-se com o propósito e não com as suas emoções. Relacione-se com o propósito e não com as suas emoções. Deus está falando para a igreja Casa de Oração Nova Aliança: relacione-se com o propósito e não com as suas emoções. Só que aí agora, Ezequiel está de frente do vale. Vale de ossos secos. O vale está seco. É o resquício, é a sobra daqueles que fizeram Ezequiel pagar por um erro que ele não cometeu. Ezequiel estava se dedicando para ser sacerdote. Imagina, eu me dedicando para fazer uma faculdade. Eu vou fazer uma faculdade, faço todo um plano de carreira. E daí eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma casa, eu vou me casar, eu vou ter 2, 3 filhos. E eu tenho todo um plano traçado. E de repente eu vejo guardas entrando na minha casa. Eu vejo guardas destruindo tudo, pegando a minha esposa, me pegando pelos braços, me levando acorrentado até uma outra região por um problema que eu não causei, por um problema que eu não tive nada a ver com isso. E agora, o Senhor me levanta para profetizar vida sobre essas pessoas que me fizeram mal. Consegue entender agora que a visão de Ezequiel que nós sempre tivemos, e eu também sempre tive, passa a ter um novo entendimento? Por isso que eu me assustei, eu falei: não é possível, não é possível. Só que daí vocês podem pensar assim: é fácil para Ezequiel
profetizar, porque de fato, como o pastor falou, ele estava em espírito. Ele não deixou as emoções falarem mais alto. Mas e se eu te disser que lá em 2 Reis, capítulo 5, existe uma menininha que também se encontrava no mesmo cenário que Ezequiel. A menininha estava brincando, conjecturando para que todos nós entendamos. A menininha estava brincando na praça. A menininha estava brincando de boneca. Quando de repente ela ouviu os gritos dos pais, ela ouviu o desespero da mãe, eram os guardas assírios sob o comando de Naamã entrando em Israel, matando a todos, e pega essa menininha e leva ela como uma escrava, tira ela do seio familiar. Aquela menininha aí, eu acredito que talvez ela tivesse aí média de uns 10 a 11 anos, porque a palavra não fala jovem, a palavra fala menina. E essa menina, dentro da casa de Naamã, ela era escrava. Ela foi dada como presente para a esposa de Naamã. Naamã invade, pega a menina, chega em casa e fala: olha aqui o que eu trouxe, como se fosse um relógio, um buquê de flores. Trouxe para você, para te servir. Aquela menina, por mais jovenzinha que fosse, mas certamente ela estava brincando com uma boneca, conjecturando. Então ela já tinha planos para a vida. Eu também vou ter um filho, mamãe. Me dá minha bonequinha, minha filha. Mamãe, eu vou ser veterinária. Mamãe, eu vou ser médica. Mamãe, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Ou seja, ela já estava começando a estruturar os seus planos. Só que os seus planos, da mesma forma que Ezequiel, os planos dela foram destruídos. E de uma menina livre, ela passou a ser uma menina escravizada. De uma menina que estava no leito, no seio familiar, ela passou a estar em terras desconhecidas. Só que aí, ao decorrer do texto, vocês podem abrir lá, 2 Reis capítulo 5, discorre todo o texto. A palavra diz que Naamã, o general sírio, ele era leproso. Ele tinha uma lepra em todo o seu corpo, só que ele escondia essa lepra. Somente a esposa e os de casa que sabiam da sua limitação. Somente os de casa sabiam da sua deficiência. E a menina olha para ele, não sei com quanto tempo ela já estava em casa, a palavra não deixa isso muito claro, se foi dias, se foi semanas, se foi meses, mas a palavra diz que em um determinado momento, ela diz: quisera que o meu Senhor estivesse diante do profeta, que está lá na minha terra, ele poderia curá-lo. Ou seja, a menina, ela libera, através da sua atitude, o perdão sobre aquele que o fez mal. E eu estudei um pouquinho sobre perdão, e o perdão, existem diversas classificações de perdão, sabia? Eu realmente não sabia. Existe o perdão condicional e incondicional, existe o perdão explícito e existe o perdão tácito. Eu não sabia. O perdão tácito é aquele que você libera sem expor, você expõe por atitudes e não por fala. E aqui, quando a menina diz: quisera que o meu Senhor estivesse diante do profeta, ao mesmo tempo, em outras palavras, ela está dizendo: eu te perdoo por aquilo que você fez comigo, e é exatamente por eu te perdoar que eu quero te fazer bem. Ela estava liberando o perdão. E muitas das vezes é isso que nós precisamos fazer, liberar o perdão. Voltando para Ezequiel, havia um exército dependendo do perdão de Ezequiel. Deus já tinha perdoado, por isso que Deus tinha levado Ezequiel até o vale de ossos secos. Mas Ezequiel, como homem, precisava deixar as emoções de lado para viver o propósito. Ele precisava perdoar. Ele precisava perdoar. Por isso que o tema da mensagem de hoje é o perdão que levantou um exército. Se Ezequiel não tivesse entendido o propósito, se Ezequiel tivesse deixado as suas emoções falarem mais alto, talvez o exército não teria sido levantado. E é claro, a palavra vem falando sobre diversos momentos de perdão. O perdão que o próprio Senhor Jesus deu a Judas, pregado recentemente, quando Judas trai Jesus, e Jesus, recebendo ele, diz: a que vens a mim, amigo? É Jesus dizendo: eu já sei de tudo que você fez,
mas ainda assim eu te recebo de braços abertos, porque não fui eu que mudei com você, foi você que mudou comigo. Mas aquilo que você faz não pode mudar o que eu sou para você. Então eu poderia ter diversas razões para te receber e dizer: está vindo para cá, seu traidor, está vindo para cá, seu duas caras. Mas eu digo: aqui vens a mim, amigo. Certa vez Pedro perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? E Jesus disse: 70 vezes 7. E eu não vou nem entrar na questão da numerologia, fiquem tranquilos. Não vou entrar. Mas entendam que o perdão é algo que Deus espera que nós façamos. Não para libertar o outro, mas para libertar a nós mesmos. Nós precisamos liberar o perdão. O perdão não beneficia apenas o outro. O perdão beneficia a nós. A nós. A palavra do Senhor diz que à medida que nós perdoarmos, nós também seremos perdoados por Deus. Isso é muito sério. À medida que nós perdoarmos, nós seremos perdoados por Deus. Então, muitas das vezes, nós queremos ser perdoados por Deus por erros que nós cometemos, mas será que nós estamos perdoando? Será que nós estamos entendendo o real significado do perdão? Ezequiel entendeu. Ezequiel entendeu que ele precisava tirar as emoções para viver o propósito. E ele, com seu coração limpo, tratado por Deus, ele profetiza sobre aquele vale e o vale se pôs de pé. Deus perdoou, Deus liberou, mas o homem também precisava se libertar. O homem também precisava liberar o perdão sobre aqueles que o haviam feito mal. Então hoje eu não sei qual o processo que você se encontra, eu não sei se existe algum mal dentro de você que você ainda lembre com dor, mas Deus está te convidando hoje a perdoar. São familiares que muitas das vezes falam uma coisa para o outro e acabam entristecendo, irmãs que brigam, irmãos que brigam, pai com filho, filho com mãe, dentro da igreja, na empresa. São situações que fazem conosco que muitas das vezes nós alimentamos aquilo dentro da gente. E aquilo vai se tornando muitas das vezes um câncer espiritual, desanimando, trazendo a morte para as nossas vidas. A gente começa a desanimar, a gente começa a se entristecer, daqui a pouco a gente para de fazer isso, para de fazer aquilo, por tristeza. Deus está falando: hoje eu quero tratar o seu coração. Hoje eu quero tratar o seu coração porque existe um propósito e você não pode se deixar levar pelas emoções, porque existe um propósito. Viva o propósito. Existe um exército que precisa ser levantado. Existe um exército de mulheres que precisa ser levantado. Existe um exército que Deus separou para levantar, mas nós só conseguiremos levantar entendendo o propósito. Deus já sabe das nossas limitações, das nossas tristezas, das nossas frustrações. Nós é que não sabemos o valor do propósito. Por isso a gente ainda fica se envolvendo com as nossas emoções. Mas hoje Deus te convida a viver o propósito e a ignorar as emoções. Amém? Fiquemos de pé em nome de Jesus.